com mais um episódio. E hoje estamos aqui, meu amigo Marcelo Vinícius, para falar de sentimento. Ô, louco. Para falar daquilo que toca o coração do homem. Do que a gente vai falar? Cara, por incrível que pareça, contrariando todos os prognósticos, a gente vai falar de videogame. Ah, não. De novo, não. Tá foda, né? Os caras não tem outro assunto, pô. Mas não é videogame da maneira como as pessoas estão acostumadas, eu acho. Porque geralmente a gente vai falar de jogo, a gente fala o que? Ai, não dá pra cortar grama. Ah, caiu aqui o frame rate. 80 no Metacritic. Não, hoje a gente vai falar do que realmente importa, que é aquilo que vocês vão lembrar na hora derradeira. Quando toda a sua vida passar diante dos seus olhos, no último instante da sua miserável existência, o que vai ficar? Eu pergunto. Eu sei o que não vai ficar, Marcelo. Nada relacionado a Crash Bandicoot. Nada. Absolutamente nenhum jogo que contenha este personagem ficará na mente e no coração das pessoas, inclusive do meu amigo Remédios, que tá aqui com a gente hoje pra participar dessa conversa, porque é impressionante quando a gente fala de sentimento, quando a gente fala de amor, a gente chama o Remédios. É impressionante. Um negócio incrível. Tudo bem, Remédios? Como é que você tá, cara? Cara, muito me admira, né? Você me perguntar se eu tô bem. Depois de vocês dois me esculacharem nos programas anteriores, né? Então, muito me admira essa pergunta, né? Vindo de dois canalhas, mas, apesar de tudo, estou bem. O Dante esculachou. Eu falei que você tava potencialmente equivocado. Quem falou não? Nossa, o mago das palavras. Quem falou não? Como é que esse cara ama esse animal de jeans? Que nem sei que bicho é esse. O cara é completamente lunático. Quem falou isso foi o Dan. Calma. Tudo será resolvido nesse episódio de hoje. Com muito amor. Você me lembrou de uma imagem de 2014, que era daquela galera que se intitulava Anonymous, e é uma imagem do V de Vingança encarando a Dilma Rousseff, falando que não vai ter Copa, e aí embaixo tá a frase, tudo acaba aqui. É esse clima que tá a gravação. Fantástico. Eu não sei exatamente se esse episódio aqui vai ao ar no dia que eu acho que vai ao ar, que normalmente é na quarta-feira, que seria dia 19, ou se esse episódio é pra depois. É dia 19 mesmo. É 19 esse episódio aqui? Semana a gente gravou uma vez só. Então esse episódio aqui é o episódio número 300, olha só, um número redondo. Caralho. Um número imponente. Remédios, o que você sente quando você ouve o número 300, assim? This is Sparta! Cortou a porra toda, mas eu sei que ele falou This is Sparta. Do que a gente ouviu, ele atuou super bem. O cara é um fenômeno. Impressionante. Eu amo números redondos. Faz muito bem ao meu toque, eu fico muito feliz. Eu, por exemplo, nasci em 90, isso me dá um acalento no coração. Já que te falaram a anedota de que eu nunca digito números redondos no micro-ondas, acho que isso ia te incomodar bastante. Por isso que eu mal olho, eu só aperto o botãozinho e vambora. O meu micro-ondas aqui, ele tem aquele negócio que você aperta pra iniciar e ele já coloca um número, né? Eu não sei se todo micro-ondas é assim, sei lá. Tipo, você aperta pra iniciar e ele adiciona 30. Aí se você apertar de novo, ele adiciona mais 30, sabe? Isso. O meu então tem isso, mas eu faço questão de botar 28. Marcelo, vai tomando o seu cu, sabe? Sinceramente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. E tu faz isso ainda pra esquentar a Coca-Cola, né? Nossa. Sim, porque se eu colocar 30, eu acho que ela passa um pouco. Caralho, isso é muito asqueroso, pelo amor de Deus, cara. É você esquentando a coca e a Carol chacoalhando pra tirar todo o gás. É inacreditável. Os dois 80 km. Meu Deus. Cara, tudo errado, cara. Pelo amor de Deus. Mas... vamos então falar sobre videogames, afeto, saudade, recordações, sentimento, amor, por que não? Você não vai nem perguntar se o convidado tá bem? Eu perguntei, pô. Ele falou que apesar dos pesares tá tudo bem, não foi isso? Exatamente. Ah, é verdade. Ele perguntou isso porque ele queria que eu perguntasse se ele tava bem, né? Foi isso, né, Marcelo? Você tá bem, cara? Não, eu quero saber se você tá bem primeiro. Não, eu faço questão de saber se você tá bem. É que eu acho que a minha resposta vai ser um bom gancho pra ir pro papo de fato. Tá bom, eu tô bem. A gente tá gravando esse episódio aqui na véspera do meu aniversário. Olha só. Caralho! Pois é, muito obrigado. Daqui a algumas horas, né, porque tem aquele negócio de esperar da 00:01. Claro. Né, pra poder finalmente ser aniversário. Então daqui a algumas horas eu espero, né, estar abrindo uma cerveja, comendo o docinho que está guardado ali pro dia seguinte, que eu não estou nem aí, porque eu tenho o privilégio de poder fazer isso. E, não sei, quem sabe jogando um Mario Kart, né, que é o melhor kart possível. Nossa, eu vou te mandar um pacote de figurinhas de Pokémon no WhatsApp, você vai amar.
Ah, não, cara. Pelo amor de Deus, cara. Caralho, o Remédio me mandou uma figurinha da Starmie que é simplesmente traumatizante. Da Mega Starmie? Cara, é da Mega Starmie, sim, tá? E o Mega dela, você não faz ideia do que é. Ai, papai. Depois eu vou ser obrigado a mandar pro Marcelo Vinícius. O aniversário é meu, mas o presente é seu. Cara, você nasceu no mesmo dia que o Jimmy Kimmel. Ah, é o maluco que foi censurado lá? Exatamente. Olha só que coisa. Você tem um Google aí de, tipo, pessoas que fazem aniversário dia 13 de novembro? Eu fui no verbete da Wikipedia. Verbete da Wikipedia. Vai tomar. Acontecimentos. Não bastasse isso, o Papa Nicolau I morreu nesse dia. Então, bem-vindo, Dan. Bem-vindo de volta, Papa Nicolau I. Peraí, esse Papa Nicolau, ele era um filho da puta? Deixa eu ver. Nicolau era um filho da puta? Tô perguntando aqui no Google. Porra, não tem essa resposta, né? Não, infelizmente É bem não. específico isso, né? Porra, ele tinha a história de dar presentes secretamente para as pessoas. Aí, ó. Olha aí. Você pode continuar essa tradição. Tá bom. Você vai receber um presente misterioso na sua casa, Remédio. Pode ficar tranquilo. Uma Mega Starmie especial. Tá bom. E você, Marcelo, como é que você tá, cara? Você tá bem? Cara! Não, calma aí. Segura aí. Agora eu tenho que ler aqui. Eu tava lendo aqui sobre esse Papa. Olha só. Ele tem a história de dar presente secretamente como bolsas de ouro para 3 irmãs pobres. E ele é a base de referência pro Papai Noel. Aí, ó. Caralho, mano. Por isso, Porra. Nicolau. Ah, entendeu? Estarei esperando a minha bolsa de ouro. Pode deixar que eu vou mandar o meu saco para a sua casa, Remédio. Fique aí esperando o saco de presente. Isso significa que se não fosse o Papa Nicolau, que é o antepassado espiritual do Dan, se o Papa Nicolau não tivesse existido, a gente não teria o Pokémon Delibird. A gente não teria o caminhão da Coca-Cola, né? Caralho, é verdade. O efeito borboleta é muito foda. Velho. Mas agora sim, Marcelo, você tá bem? Então, eu poderia responder essa pergunta de uma maneira protocolar e educada, falando, tô bem, vamos que vamos, mas eu acho que a pauta pede uma resposta um pouco mais sincera. Não que tô bem, vamos que vamos não seja sincero, mas eu quero me expor humanamente aqui. Quando o arrombado cirandeiro que escreveu uma pauta falando de videogame e afeto, fui eu. E a primeira vez que eu tive a ideia dessa pauta foi quando eu tava voltando a gravar o Up depois do período que eu fiquei ausente por conta, os ouvintes mais antigos sabem bem, da morte do meu pai no meio desse ano. E eu achava que tinha tudo a ver. Tipo, era um jeito, sei lá, de homenagear ou de lembrar ele de uma maneira mais positiva, porque acho que se não fosse meu pai, o videogame não teria entrado na minha vida. E era um jeito da gente ter uma troca muito afetuosa, principalmente na minha infância. Só que aí, porra, isso foi em julho, né? Eu tava voltando no começo de agosto, a gente já tá em novembro, essa pauta ficou, tipo, vamos gravar, vamos na gaveta, não sei o que, etc. E calhou dela cair numa semana em que eu tô muito com saudade, assim. Tipo, eu já passei por vários tipos de luto, de relacionamento, de outras paradas, até falecimento de familiar, assim. Mas pai e mãe é outro bagulho, assim. Sei lá, se você me perguntasse há um mês como que tá esse processo, eu ia falar, não, acho que o pior já passou. Então acho que é uma montanha-russa, né, muito biruta. Só que eu não tô falando isso pra deprimir ninguém, eu acho que é bonito até que numa semana que eu esteja tão presente com ele no meu dia a dia, né, tipo, sentindo a falta dele pesar tanto, que caia a pauta da gravação justamente que eu pensei pensando nele, né. Então essa é a resposta completa. Incrível, cara. Então acho que estou ansioso para escutar as histórias. Tenho certeza que você tem histórias para trazer. E acho que a gente pode, então, chamar uma música e em breve voltar. Então, Zabuzeta, por favor, puxa uma bela canção sobre... não sei. Cara, o que lembra a troca afetuosa de videogame? Sei lá. A música da troca de cabo Game Link do Pokémon. Boa, Essa é boa. Eu ia falar Seguro Chan, mas já que você sugeriu essa, pode ser também. Bora lá. Marcelo, eu sugiro que você comece. Boa. Porque essa pauta saiu da sua fascinante mente. Então,
lendo exatamente o que está aqui diante dos meus olhos. Que raio de pauta é essa? Ó, eu coloquei a pergunta assim porque eu sabia que ela era apropriada. Tá, a gente vai falar de videogame e afeto. Eu acho que a pergunta que brota quando você lê essa porra é o que a gente tá chamando aqui de afeto, né? Eu acho que essa pergunta não passa pela cabeça da maioria das pessoas, mas por incrível que pareça, dentro da psicologia e dentro da filosofia, afeto não tem porra nenhuma com fazer carinho no seu gato, no seu colo, assim, né? Na fenomenologia, por exemplo, afeto é qualquer merda que você absorve do mundo exterior, assim, tudo aquilo que gera um impacto subjetivo é afeto. Mas tem o sentido mais coloquial de afeição, de carinho, troca. E eu tava pensando justamente em como o videogame pode ser essa parada que uma ponte pra você socializar, pra você ter experiências afetuosas também. Às vezes, tipo, treta, briga, raiva, tipo, ai, por que você roubou minha estrela, etc. Mas tudo isso, no final, vira uma memória que cai no que a gente chama de memória afetiva, né? Então, acho que quando a gente fala de afeto aqui, a gente tá falando dessa capacidade do videogame de fazer a gente interagir uns com os outros, mas não só interagir, né? Porque interagir, sei lá, até o caixa do banco te faz interagir com o seu gerente de alguma forma. Mas interagir de uma maneira, ter uma troca significativa, memorável, especial, assim, né? Mas essa parada. Eu acho que o lance é quando a gente fala sobre as consequências dessas trocas, né? Quando a gente conversou sobre a ideia de fazer essa pauta, a gente até ficou na dúvida sobre o título, né? Que a gente daria, videogames e afeto, ou memórias e videogames, ou enfim. E eu acho que no fim é um pouco sobre tudo isso, um grande bolo de ideias ali, porque é sim sobre o contato com as pessoas, sobre a questão social, sobre tudo que a gente vai falar ao longo do programa, mas eu acho que é sobre o que fica depois disso tudo também, né? Que a gente tá tentando falar aqui, assim. E eu queria ouvir um pouco do Remédios, assim, que todas as vezes que a gente conversa sobre o videogame, né, o Remédios, ele fala muito que ele começou a entrar muito no videogame não tem tanto tempo, assim, né? Mas eu sei que você é um cara que gosta de jogos de galera, Mario Party, essas paradas assim. Como é que você vê essa relação de afeto com videogame, assim, cara? Todos esses fatores que a gente tava falando agora. Cara, o videogame pra mim, assim, entrou na minha vida de fato, né? Meio tarde, assim, ali quase nos 30 anos, né? Mas eu tenho umas memórias aí de infância que são muito afetuosas pra mim e também eram momentos em que eu conseguia dividir esse momento com outras pessoas também, né? Era muito clássico, né? Quando a segunda parte da minha infância, pra adolescência ali, eu fui morar em Salvador, né? E aí eu morava num bairro de periferia de Salvador e é muito comum, né? Eu já vi em vários outros lugares, várias pessoas sempre falam também de forma afetuosa dessa experiência das locadoras de videogame, né? Então, nesse lugar tinha uma locadora, eu lembro até hoje, assim, era a locadora do seu Carlos, que era um senhorzinho assim, né? Baixinho, careca, de bigode. Aí eu vi que eu me transformei nele depois da vida adulta. Eu tava pensando nesse outro dia. Por favor, cara, abra uma locadora. E aí, o meu tio, né? Morava com meu tio e minha mãe e tal, eles são irmãos, né? Moravam juntos. E como ele trabalhava de madrugada, né, num restaurante, ele queria dormir durante o dia, né? Então ele dava umas moedas pro meu primo e pra mim, e a gente ia pra essa locadora jogar, né? E cara, eu tenho memórias muito boas desse período, assim, porque já não era mais a geração do Super Nintendo nas locadoras, né? Era aquele período do PlayStation 1, né? Que tava bem forte, assim. Então minhas primeiras memórias, assim, jogando de fato, são desse momento, né? E um jogo muito especial nesse momento foi justamente o Crash Team Racing, né? Que é um jogo de kart maravilhoso. Melhor que 90% de todos os Mario Kart, não é mesmo? Cara, isso é uma imundice, cara. Ele tá trazendo um negócio no momento de sentimento, sabe? A minha memória afetiva aqui. Mas, cara, assim, eu tenho memórias muito boas, assim, desse período, sabe? Ainda mais, assim, porque quando você vive na periferia, você tá sempre caçando coisa pra fazer também, né? Então, assim, tipo, eu sempre brincava muito na rua, tipo, jogava muito futebol. E, assim, o videogame era aquela coisa extra, assim, aquele momento especial, assim, né? Então, poder ir numa locadora e jogar videogame e tal. Então, eu tenho muito carinho desses momentos. A locadora, basicamente, era isso, né? Ou era um joguinho de plataforma que alguém tava jogando,
ou o saudoso Wing Eleven, né? Também eu tenho, por incrível que pareça, assim, por mais que eu não tenha mais tanto contato com futebol hoje em dia, eu tenho uma saudade ainda desse futebol, assim, sabe? Eu até cheguei a instalar no PSP um tempo atrás pra jogar, assim, por conta dessas memórias afetivas, assim, né? Eu jogava muito com um amigo meu, que é o Cazuza, né? E a gente jogava bastante, assim, o Wing Eleven na época. Você nunca teve curiosidade de experimentar o Bomba Pet? Cara, eu já ouvi muito falar do Bomba Pet, mas eu não sei nem por onde começa, na real, assim. Foi algo que eu, agora na vida adulta, assim, eu nunca cheguei atrás. Mas tem um interesse, sim. Eu achei incrível que o Remédios aproveitou esse momento pra falar, ó, vocês que criticaram o jogo de corrida do Crash, vocês estavam pisando na minha memória mais especial de uma criança em um contexto periférico e eu quero saber se vocês se orgulham disso. Foi isso que ele falou agora. É impressionante, cara, como o homem, ele vai fundo no momento da vingança, né, cara? É um negócio, assim, inacreditável mesmo. Mas, ô Remédios, uma dúvida real aqui. Essa locadora, ela era daquela vibe meio lan house, né? Tinha, tipo, os consoles pra você jogar ali. Como é que era essa experiência? Só pra ver se era parecida com a que eu ia. Então, isso é uma coisa interessante, assim, porque em outras ocasiões eu já vi o pessoal falando muito de locadora jogando com o controle do videogame na mão, né? Uhum. E é interessante porque eu joguei o PS1, né? Sei lá, 1 ano, 2 da minha vida nessa locadora e eu nunca toquei no controle de PS1. Porque o que ele fazia, né, o seu Carlos? Ele pegava, fazia uma bancada e botava os controles como se fossem aqueles controles de fliperama, tá ligado? Então tinha aquela manete de um lado e aqueles botões grandões, sabe? Caralho. Então ele fazia uma dupla desses controles, né, onde cada lado como se fosse um arcade, né? Uma televisão em cima, tá ligado? E aí ficava em cima de uma caixa, né? Que ele abria e trocava os CDs, né? Mas tinha o console? Você via o console? Tinha, o console ele ficava dentro dessa caixa, né? Como se fosse uma caixa de madeira, né? Onde ficavam os controles também e tal, como se fosse de fliperama. Uhum. E ele abria essa caixa e abria o videogame e colocava o CD, né? Então era o momento que eu via o PS1 lá dentro, né? Mas era muito curioso, assim. Pô, o homem era um artesão. Não, completamente, assim, porque várias pessoas que eu já vi falando sobre locadora era sempre controle, não podia derrubar o controle. Eu ficava assim, mas não é todo mundo com aquele controle de arcade, sabe? Caraca, é uma experiência bem diferente mesmo, né? Eu fui muito nessas locadoras, eu tive um período da minha vida que eu não tive videogame, assim, que eu fiquei bastante tempo sem ter videogame em casa, na verdade. Principalmente os mais novos, né? Pô, PlayStation e tal, eu fui ter bem tarde, assim. E aí eu ia nessas locadoras e no meu bairro tinha uma que era que eu ia sempre, eu já citei aqui em outros episódios do Up, que era a famosa Miga Games. Miga Games. E eu não sei se o nome da moça era alguma coisa parecida com isso, mas eu sempre chamei ela de Miga, numa era em que não existia o Migo, né, e o Miga de Twitter, e hoje Blue Sky e afins, mas era Miga Games. Não é que se fosse Mica ia ser Mica Games, né, ia parecer que Mica Gay, sei lá. Acho que é. Merda. Caralho, que horrível. Não, era Miga com G, assim, de amiga mesmo. E lá eram os videogames, justamente os videogames. Eu lembro que tinha, acho que eram uns 3 ou 4 PlayStation 1, assim. Tinha, acho que 1 ou 2 64, não lembro exatamente, e tinha um Dreamcast. Caralho, bem variado, né? Tinha essa variação ali. Aí eu lembro que quando saiu o Play 2, ela colocou um Play 2 lá e os Play 1 foram saindo com o tempo. Aí eu não sei se ela vendeu os PlayStation 1, né, pra poder trazer o Play 2 pra loja. Porque a era do Play 2 já, tipo, com o Play 2 já bem popular, a loja dela acabou fechando, assim. Não sei se ficou meio caro demais, sei lá. Não sei o que aconteceu, assim. Faz sentido. Mas tem uma coisa interessante, Dan, que você falou, assim, do Play 2, que eu peguei também um pouco dessa época de transição, né? Uhum. De ver o finalzinho, assim. E acho que é outra memória que acho que quem joga videogame de forma geral compartilha, assim. Quando tem a mudança de geração, você olhar os jogos novos, assim, que estão chegando, você fala, caraca, é tipo a vida real, sabe? Quando você olha os gráficos, assim, né? E como a galera jogava muito futebol, assim, eu falava, cara, é tipo você ver o jogo na TV, sabe? Aí eu vou olhar, assim, hoje em dia, assim, é muito engraçado a diferença. Cara, mas é muito louco isso. Eu lembro, eu tenho um amigo, que é o Rodrigo e o Gabriel. São dois amigos, são irmãos, né? Eu estudei com o Rodrigo e acabei ficando amigo do irmão dele, o Gabriel, que era o irmão bem mais novo dele, assim. E eu ia muito à casa dele, e eu lembro que esse meu amigo, ele tinha o PlayStation 2, e tipo, eu nem sonhava em ter o PlayStation 2, assim, eu fui ter o PlayStation 2 muito tempo depois. E aí, eventualmente, né, tipo, normalmente sexta-feira, assim, a gente saía da escola e ia na casa dele pra ficar jogando alguma coisa. Normalmente era o Win Eleven, né? Que eu acho que nessa época talvez já
já fosse chamado de PES, eu não sei. Mas eu lembro de ir à casa dele, na época do Play 2, assim. E aí, tempos depois, ele teve o PlayStation 3, né? Ele foi o primeiro do meu ciclo de amigos que teve o PlayStation 3. Eu me lembro de ir à casa dele e o pai dele, que era um cara mais velho, assim, sabe? Tipo, eles são os filhos de um segundo casamento e ele já é um cara bem mais velho, sabe? E aí eu lembro do pai dele parar assim na porta, o pai dele se amarrava em futebol e ficar um tempão olhando a gente ali jogando. Aí do nada ele soltava assim: porra, não vai parar de sair gol nesse jogo, não? aí tipo, a gente, porque já começou outra partida e tal. Ele, é videogame? Pô, eu achei que isso aí era o Real Madrid jogando, não sei o quê. E a gente, não, é videogame, assim. Ele tava realmente achando que a gente tava assistindo um jogo, tá ligado? Caramba. Ele ficou parado ali vendo um tempão. A parada e vários gols saindo, assim. Então eu acho que nessa época que o videogame, quando dava esses saltos, acho que parecia muito mais impressionante do que hoje, né? Acontecia esse lance, né, da gente reagir assim. Eu me lembro de ver o Ronaldinho Gaúcho, assim, com cabelo comprido, né? Pela primeira vez, ele no Barcelona já, e ver ele no videogame, ele com cabelo, falando, caraca, olha o cabelo. É igualzinho. Igualzinho. Olha como o Roberto Carlos corre. Olha a coxa dele como é grossa. Cara, o foda é que isso aconteceu na vida real comigo muito recentemente. No mês passado eu descobri que, assim, desde que jogos passaram a ser transmitidos oficialmente no YouTube, essa época pós-Casé TV, assim, as pessoas que estão habituadas a usar Gatunete, elas pegaram o hábito de também buscar o jogo no YouTube pra ver se tá passando, né? E aconteceu a situação de eu estar em um bar no centro de São Paulo. Eu sabia que naquele momento tava rolando São Paulo e Ceará pelo Brasileirão. E tava passando no YouTube São Paulo e Ceará, só que era, sei lá que raio, acho que era o eFootball da Konami. Mano, isso é muito bom. E os tiozão tomando uma cerveja e vendo o bagulho rolando, porque algum filho da puta sabe que essa busca ia acontecer bastante. Então ele subiu um vídeo de um jogo, tipo, com tempos de 45 minutos acontecendo no videogame, pra ele farmar a visualização de gente desavisada. E aí a galera tava no bar real assistindo um jogo de eFootball sem saber que era videogame. Pô, mas essa pessoa é genial. Ela merece a monetização que ela vai ganhar. Essa aí merece. Porra, eu preciso saber o canal desse vagabundo pra eu poder ir lá comentar, cara. Pelo amor de Deus, cara. Meu Deus do céu. Cara, isso é fantástico, pô. Pô, isso é impressionante. Eu fiquei em choque. É distopia total, assim. Porque a princípio eu pensei, quando era mais novo, não tão mais novo, né? Quando começou a ter torneio, sei lá, de ficar famoso ser atleta de League of Legends, de Street Fighter e tudo mais. Atleta. Eu brincava com os meus amigos, tipo, só vai ser esporte de verdade quando você for no bar da esquina e tiver passando essa porra. E aí eu achei que esse dia tinha chegado. Que as pessoas estavam assistindo um campeonato de EAFC de esportes, né? De futebol, de videogame. Só que não, cara. Depois que eu percebi que era golpe, surreal. Mas veio essa outro momento mágico que era vários tiozões de boteco, que o arquétipo máximo do tiozão olhar pro videogame e falar: caralho, parece filme. E isso estava acontecendo ali em um espaço público, coletivamente. Achei muito mágico. Pô, isso é muito foda. Gente, desculpa, eu tive que mutar o microfone porque a Thaís chegou aqui com uma colher cheia de brigadeiro e eu fui obrigado a enfiar a colher inteira na boca sem pensar 2 vezes. Olha aí, brigadeiro e afeto. Exatamente. Mas enfim, fascinante essa história aí do bar, isso é incrível. Eu ia falar alguma coisa sobre os locadores e acabou que eu esqueci, cara. Mas isso foi uma parte da minha vida também. A gente já falou sobre isso, né, Marcelo, em outros episódios, sobre a relação com a locadora. Eu não sei se você teve muitas histórias com isso, na verdade. Cara, eu tive, até quando eu tava pensando na pauta, eu tava me perguntando se ela tava ficando muito nostálgica, que é um debate que a gente pode ter aqui também, mas a gente fala muito desses tempos dourados, né? Parece que as trocas, elas eram muito mais calorosas, em locadora, em fliperama, eu acho que esses espaços, eles também eram muito sociais. Tinha uma locadora que eu ia bastante, né? Eu acho que o momento de alugar fita, ele era mágico. Primeiro que as semanas pareciam que duravam um mês quando você é criança, que nunca chega a sexta, nunca chega o sábado, e segundo que frequentando muito a mesma locadora, você acabava conhecendo pessoas que vão na locadora no mesmo horário que você. Supondo que você jogue na locadora, é bem comum que você jogue várias vezes com as mesmas pessoas. E você
tem chance até de ficar amigo do, sei lá, do dono, do balconista do locador. E isso foi uma coisa que aconteceu comigo, né? Quando saiu o Ocarina of Time, a locadora que eu alugava sempre, que era Hot Games, sempre tava alugado o Ocarina of Time. E eu tava cronicamente viciado no bagulho, eu precisava de Ocarina of Time pra ser feliz. Só que meus pais não tinham dinheiro pra comprar e eu nunca conseguia alugar. Aí eu fiquei procurando outras locadoras por perto e eu descobri a World Games, fica ali na Zona Norte, perto do Jardim Japão, Jardim Brasil e tal. Ela existe ainda? Então, aí é que vem a coisa mais incrível. Essa locadora me marcou muito, porque eu comecei lá por causa do Zelda, mas eu fiquei porque o dono, que era o Roberto, que é inclusive um tiozinho de bigode, bem bigodudo. Temos um padrão aí, né, aparentemente. Sim, o Remédios não abria uma locadora, é a recusa ao chamado da jornada do herói. Vai chegar o meu momento. E o Roberto, ele se deu muito bem com meu pai, minha mãe. Eu devia ter ali meus 11 anos nessa época. E era uma locadora que era relativamente próxima pra eu ir sozinho, né? E o Roberto tinha essa relação que, porra, olhando em retrospecto, era uma relação afetuosa, de fato, que ele chegava a jogos, primeiro de Nintendo 64, né? Mas eu continuei sócio assíduo lá na época do GameCube, e eu acho que não tinham tantas pessoas com GameCube, só que ele tinha jogo de GameCube pra alugar, né? Então chegava jogo de GameCube, ele ligava na minha casa antes de colocar na prateleira, pra saber se aquele jogo me interessava, se eu ia querer jogar, e se eu falasse que sim, ele esperava eu aparecer. Pô, que da hora isso, mano. Pô, isso aí é o sonho dourado pra uma criança numa locadora, Nossa. né, cara? Isso aí. E que moral da porra, né? Cara, muito. E aí, vários jogos, Pikmin, Mario Sunshine, Metroid Prime. Aí eu joguei quase que, sei lá, hoje em dia seria Day One, né? Mas com o delay ali dele receber, catalogar tudo, eu joguei essas coisas muito cedo porque ele guardava pra mim. Teve uma vez que a locadora foi convidada pra um evento no Expo Center Norte, que chamava Avex. Eu acho que nem existia mais esse evento, mas ele não podia ir e ele me deu o ingresso como lojista pra eu ir pro evento. E foi um evento, por exemplo, que foi a primeira vez que as pessoas puderam jogar o Nintendo DS no Brasil, assim. Caraca, mano, que da hora. A vida aconteceu, eu saí da Zona Norte, né, fiquei mais velho, comecei a trabalhar, comecei a ou baixar ou a comprar meus jogos, não frequentava mais a locadora. Saí da Zona Norte, né, fui morar no centro, faz quase 10 anos que eu tô morando aqui, e eu lembro que na época da pandemia eu ficava pensando muito no Roberto, tipo, porque ele já devia estar ali beirando 70 anos, né, pelas minhas contas, e eu, nossa, tomara que o Roberto esteja bem e tal. E o ano passado, eu achei uma matéria no G1 que era, tipo, a última locadora de games de São Paulo. E esse título me chamou a atenção, né? Eu cliquei e, cara, era a World Games. Caralho! E aí tinha a matéria do G1 com o Roberto sendo entrevistado, assim, né? Claro, muito mais velho do que eu lembrava. Mas, mano, sem brincadeira, eu caí de chorar quando eu vi esse bagulho. Porque essa mesma locadora, que é a locadora que eu cresci, que, pô, o cara foi muito, muito, muito meu brother, ela é oficialmente a última locadora de videogame que funciona, que se sustenta enquanto apenas locadora de São Paulo. Depois que o G1 fez, você vai no YouTube hoje em dia, procura por última locadora, World Games, cara, tem várias matérias, vários youtubers foram lá e tal. E você foi lá? Ainda não, eu tô devendo, só que eu quero ir com o meu irmão, eu não quero ir sozinho. Mas quando eu vi essa matéria, eu descobri que tinha um Instagram da World Games, e aí eu mandei mensagem, tipo, pô, eu não sei se a Roberta tá cuidando da conta, não sei se você vai lembrar de mim, etc. E era o Roberto, mas pô, Marcelo, e aí, como você tá diferente, hein, tal, e esse cabelo aí, Caraca, mano. E aí ele, ó, aparece aí e tal. Eu falei, não, tô morando no centro, aí eu mandei isso pro meu irmão. E aí eu tô vendo de ir junto com ele, assim, né? Só que o meu irmão é aquela coisa, 2 filhos, trabalho, causa, etc. Mas preciso muito pra lá. Nossa, por favor. Caraca, que maneiro. História muito boa essa, meu Deus. Pô, corre lá, cara, pelo amor de Deus. tem que ir lá. Exatamente, por favor. Eu vou gravar, eu sei lá, eu peço pra ele gravar um recado especial pra galera do Up. Porque, porra, acho que isso tem a ver com esse lance de afeto também, né? Nossa, demais. Esse tipo de pessoa que passa pela nossa vida, pô, eu não sei se hoje em dia eu estaria em um podcast de videogame. Se não fosse o Roberto, se não fosse meu pai, se não fosse essas memórias, sabe? Isso é muito foda. Bom demais. Eu acho que essa parada da locadora, né, em si, que a gente tava comentando agora, é muito essa parada que engloba muito o fator social, né? No caso, o Marcelo acabou criando essa conexão, né, com o Roberto, o cara da locadora, e pelo que eu entendi, o Remédios, ele fez amigos, né? Ele frequentava aquele lugar ali. Era um espaço, né, social, assim. E
De alguma forma, hoje, vocês conseguem repetir esse ritual de, sei lá, reunir amigos? O videogame, ele representa ainda isso pra vocês de alguma maneira, assim? Muito, muito. Cara, uma coisa interessante é o seguinte, assim, tipo, eu fui um gamer tardio aí, né, como eu já falei antes. E eu acho que uma das grandes experiências assim do videogame é você poder compartilhar essa experiência com outras pessoas, né? Então, assim, depois da pandemia foi um período meio difícil pra mim, pra Carol, assim, né? De voltar ao convívio, né? Das outras pessoas, assim. A gente acabou meio que perdendo contato com várias pessoas também, né? Com quem a gente andava e tal. E a gente meio que começou a refazer novas amizades, né? Então, nesses últimos 2 anos, assim, foi um ano que a gente fez muitos amigos, né? Ou se aproximou de pessoas que a gente já conhecia. E o videogame veio muito junto com isso, né? Então, foi quando eu já tava com o Switch, que eu acho que é um videogame que proporciona muito isso também, né? E aí a gente começou a fazer alguns rolês aqui em casa, ou rolês na casa de amigos também. E o videogame sempre tá inserido nesse contexto, né? Seja para jogar o Mario Kart, né? Que é um jogo também que eu sou apaixonado, assim. Ah, agora você é, né? Ou, né, tipo, pra jogar um outro jogo que também pra mim é muito bom, assim, que eu acho que reunir os amigos pra jogar tem aquela coisa da bagunça também, né? Que torna tudo mais divertido, assim. E tem um jogo que ele é bem baratinho, muito simples, assim, que ele chama Boomerang Full. Ou seja, vocês conhecem esse jogo? Sim, é muito bom. Cara, pior que eu não. É assim, são personagens, geralmente comidas, né? Tem o sushi, tem a melancia, tem o leite, né? São personagens bem fofinhos, assim. E eles têm um boomerang, né? E aí tem umas arenas onde você batalha, né, com as pessoas. Cara, e é muito engraçado, assim, porque dá pra jogar, acho que até 8 pessoas. Então imagina a bagunça que acaba virando isso. E é uma das experiências mais divertidas, assim, que eu tive com videogame. E com uma coisa tão simples. É engraçado, assim, porque, tipo, você apresenta pras pessoas. Geralmente as pessoas não conhecem, né, é um jogo indie e tal. E depois as pessoas ficam viciadas, sabe? O Cardoso, quando ele veio aqui em casa a primeira vez, assim, a gente botou esse jogo, né, pra jogar e tal. E aí, na sequência, quando ele chegou em casa, ele falou: pô, moleque, já comprei aqui o Boomerang Full, tô treinando, não sei o quê. Sabe, tipo, é uma experiência muito foda, assim, você conseguir dividir isso com as pessoas e também, tipo, ter momentos, gerar novas memórias também afetivas, né, com as pessoas com quem você convive, com quem você gosta, sabe? Enfim, acho que é meio por aí. Eu não lembro se eu já contei essa história aqui em algum programa, mas provavelmente o Remédio não conhece. Eu cresci, né, muito com meus primos. Quando eu era moleque, assim, eu troquei de escola algumas vezes, e aí tem aquela coisa, né, de que você tem aqueles amigos na escola e se você troca de escola, você troca de amigo, né? Tipo, difícil muito. Quando você é muito criança, assim, né? Uhum. A mesma coisa vale pra quem troca de cidade, de bairro, sei lá, né? Acaba sendo parecido, assim. E os meus primos, eles eram muito próximos, assim. A família da minha mãe, né? Minha mãe tem irmãos e tal, meu pai não, mas minha mãe tem. E a gente sempre foi muito próximo, muito unido, assim. Tinha a casa da minha avó, que era um lugar onde a minha tia morava lá, então tinham 2 primos meus que moravam na casa da minha avó. E a casa da minha avó era um lugar meio central, assim, do bairro onde eu morava, né? O saudoso bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Então, eventualmente, tava todos os primos lá, meu primo que morava lá tinha um videogame e tal. E aí eu era criança, eu tinha um Master System, meu Master System foi pro ralo, assim, ele queimou e tal, deu um problema lá que não teve jeito. E aí um tempo depois, acho que era meu aniversário, que tava chegando e tal. E aí o meu pai é professor, e aí um aluno dele tava vendendo, 2 alunos dele estavam vendendo um videogame, assim. E aí eles estavam vendendo praticamente pelo mesmo preço. A diferença é que um videogame era um Mega Drive, que vinha com muitos cartuchos e tal, 2 controles e pá. E o outro cara tava vendendo um Sega Saturno, que vinha com os 2 jogos, não era desbloqueado e tal, nem sei se tinha desbloqueio do Sega Saturno nessa época. Mas era um videogame de CD, né? E aí meu pai chegou em casa e falou: pô, seu aniversário tá chegando e tal. E aí eu somente queria te dar um presente. A gente sabe que você ficou muito triste, que você perdeu o videogame, não sei o que, um tempão. E aí apareceu essa oportunidade aqui e eu queria que você escolhesse qual videogame você quer, né? Você quer o Mega Drive? PlayStation. Ou você quer o Sega Saturno. Aí, tipo, eu nunca tinha ouvido falar do Sega Saturno. Não era uma pessoa que, sei lá, consumia muito revista de game, essas coisas assim. Fala, Remédio. O que você tá rindo, cara? Tô esperando a sua escolha. Aí eu pensei, pô, era criança, né, cara? Aí, tipo, os meus 2 primos tinha o Mega Drive. Uhum. Então, tipo, eu já conhecia os jogos. Assim, tinha o Sonic, tinha Streets of Rage, Shinobi, esses jogos, assim, né, clássicos lá do Mega Drive. E aí, eu pensei, poxa, se eu tiver um Mega Drive,
eu posso pegar a fita emprestada dos meus primos. Justo. Eu posso, sei lá, levar o meu controle. Um desses meus primos, ele só tinha um controle, sabe? Então, só tinha 2 controles quando reunia a família, assim, né? Que alguém levava o segundo controle e tal. Aí, poxa, vou poder levar meu controle. Quando vier aqui, ele vai poder trazer, não sei o que, papapá. Eu pensei isso e tal. E eu também não conhecia o Sega Saturn. Não sabia o que era. Aí eu cheguei pro meu pai e falei assim, pô, pai, eu acho que eu quero o Mega Drive. E aí meu pai ficou inconformado, assim. Meu pai, tipo... Não, mas o outro tem CD. Aí eu, tipo assim, não, mas eu acho que o Mega Drive vai ser mais legal, tem meus primos. Aí ele, pô, mas esse é mais novo, ele é mais moderno. Ô, moleque burro do caralho. Você tá tomando um golpe de si mesmo, seu animal. Aí eu falei, não, eu quero esse, não sei o que, papá. Enfim, conclusão, eu acabei ficando com o Mega Drive. Fantástico. E, cara, eu acho que essa foi uma das melhores escolhas que eu podia ter feito. Porque, tipo, hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu penso, porra, se minha mãe chega pra mim e fala, você quer um PlayStation 5 ou um PlayStation 4? É óbvio que eu quero um PlayStation 5, tá ligado? Mas, tipo, o Daniel de, sei lá, 6, 7 anos de idade que eu tinha, não lembro, não tinha essa cabeça. O que eu queria era, de alguma maneira, continuar me relacionando com os meus primos, com aquele videogame, usar os cartuchos deles, levar o meu cartucho. Acho que, se eu não me engano, veio com 10 cartuchos. Nossa. O Mega Drive. E aí tinha uns jogos, assim, que eram jogos meio obscuros, sabe? Tinha um jogo lá de trator, sabe? Tinha uns troços, assim, aleatórios. E aí, tipo, acabou sendo uma escolha muito legal, sabe? E uma coisa muito, muito, muito curiosa que aconteceu por consequência, assim, né? Eu acabei ficando com o Mega, foi muito legal. E eu só fui ver um Sega Saturno na minha frente assim, tipo, muitos anos depois. Então, de certa forma, acho que o Daniel criança nem acreditava que o Sega Saturno era uma coisa real, sabe? Tipo assim, tem aquela porra lá de CD e tal, não sei o que. Tipo, é um negócio aí. Então, acho que de alguma maneira eu alimentei na minha cabeça que o Sega Saturno não existe, tá ligado? É um negócio aí. É justo. E eu já vi o Sega Saturno, eu sei o que ele é, mas eu nunca joguei no Sega Saturno. Caraca, pode crer. Nunca joguei. Assim, eu nunca peguei o controle, sentei e falei, vou jogar aqui, sei lá, algum jogo aqui, foda-se. Pô, mas acho que foi a melhor escolha que você fez mesmo, né? Porque o acesso aos jogos do Sega Saturno eram fáceis nessa época? Já tinha pirataria? Acho que o desbloqueio do Saturno não era muito popular, não. Então... Assim, o Saturno não era popular, né? Ele foi um videogame que flopou, assim. Mas ele tinha alguns jogos muito legais nele, né? Então, sei lá, se ele fosse desbloqueável na época, eu acho que teria sido uma escolha até interessante. Eu teria jogado muita coisa, né? Sim. Porque com desbloqueio você abre um universo, né? De possibilidades, mas... Sei lá, eu nem era uma criança que frequentava muito, tipo... essas vendinhas, né? Galera que vende CD, cartucho pirata e tal. Eu não tinha muito esses caminhos, assim, sabe? Obviamente eu ia acabar desenvolvendo isso em algum momento e tal. Numa feira, assim, da vida de usados. Mas não era muito uma coisa que passava pela minha cabeça, sabe? Eu fui no caminho meio óbvio, assim. Tipo, isso é o que eu conheço, tenho fitas pra pegar emprestado e é isso, sabe? Melhor escolha. É, eu acho que sim. Não me arrependo, não. Cara, eu lembro que o Saturno, ele ocupava no nosso imaginário um espaço só de shade no PlayStation de um bagulho que você nunca vai ver na sua frente. Porque quem lia muita revista via sempre comparativos de desempenho, e essa era uma época, pelo menos pra Sony e pra Sega, tirando o Nintendo 64, essa foi a última geração em que os videogames ainda eram visivelmente inferiores aos fliperamas, né? Você não tinha, sei lá, num Marvel vs Street Fighter, você não tinha no seu PlayStation o desempenho que você tinha no fliperama. Você não tinha como trocar de personagem, por exemplo, porque o console não aguentava carregar os dois personagens ao mesmo tempo. E no Saturno isso era possível. Assim como a versão de Castlevania, Symphony of the Night do Saturno, tinha mais personagens jogáveis, tinha conteúdo a mais, assim. Então a gente ficava sabendo de coisas que o PlayStation não fazia, mas que ninguém no bairro também, tipo, podia ter. Então era só, tipo, porra, numa realidade paralela existe esse videogame que dá um pau no seu. Era só pra você olhar pro seu PlayStation e falar, pô, você podia mais, hein, meu amigo? Quase uma lenda de locadora, né? Exatamente. As versões de Saturno, elas tinham essa mística, assim, né? Mas aí logo depois, justamente pelo Saturno ter flopado, acho que o Dreamcast foi bastante adiantado. E o Dreamcast já vinha com essa... Tanto no Marvel vs Capcom 2 quanto no Soul Calibur, era a primeira vez que você tinha em casa um jogo melhor e mais completo do que aquele que tá no fliperama, assim. Hoje em dia é até engraçado falar, né? Mas na época isso foi minha nossa. Eu tenho... O que tá no fliperama não dá conta do que eu tenho em casa. Muito doideira, né? Eu lembro que eu
ainda nesse assunto do Saturno, eu lembro que mais velho, assim, né, já quando eu comecei a me interessar por videogame, pra escrever sobre videogame, querer produzir conteúdo sobre videogame, eu cheguei a pesquisar sobre o Saturno, assim, e eu me lembro que muitos jogos não vieram pro ocidente, né, tipo, muita coisa era só em japonês, assim, e o PlayStation também tinha isso, né, eu lembro que eu joguei muitos jogos em japonês no PlayStation e tal, mas acho que pra uma criança de, sei lá, 6 anos de idade, teria sido um pouco mais complicado, né? Jogar os jogos em japonês, assim. Acho que não teria sido muito fácil, não. Mas... Aliás, o Celos contou a memória da locadora, que foi muito legal essa história. Eu contei essa do Sega, eu queria ouvir uma do Remédios. Você tem alguma lembrança, assim, cara, forte, além das que você citou? Cara, eu tenho uma quando eu comprei o meu primeiro videogame, que pra mim foi um momento muito especial, assim. A compra do videogame, não o contexto, né, em si. Porque tinha acabado de estourar a pandemia, a gente tava meio que naquelas incertezas ainda, né, do que ia ser a vida, do que a gente ia, né, fazer. Eu falei, cara, já que agora a gente precisa ficar bastante tempo em casa, eu acho que é um momento propício pra comprar um videogame, né? E também meio que realizar esse sonho que tinha ficado lá na infância, né? E meu primeiro videogame, console de mesa mesmo, foi um PS4. E, cara, foi muito legal, assim, poder ter tido esse contato, né, de novo com videogame, assim. E nesse período, a Sony tinha dado alguns jogos, assim, né, naquelas campanhas, assim, pra incentivar as pessoas a ficarem em casa e tal, não sei o quê. Eles deram Journey e deram a trilogia do Uncharted, né? E, cara, foi inacreditável, assim, porque eu já tinha ouvido falar de Journey muitas vezes. E aí eu falei, tá, vou sentar e jogar, né? E era, sei lá, 2 da manhã, 3 da manhã, eu chorando copiosamente na sala de casa. Depois de ter vivido essa experiência única, né? Então, esse foi um momento, assim, com aquele sabor agridoce, assim, né? Porque, tipo, foi legal ter essa retomada, né? Infelizmente, nesse contexto. Mas foi um momento muito especial, assim. Eu também tenho muito carinho por Uncharted também. Porque é engraçado, assim, nesse momento de confinamento, que a gente fica muito em casa, o Uncharted tem essa coisa de você viajar pelo mundo, né? Uhum. Você tá vivendo aventuras e é um jogo super pra cima, assim, super colorido e super cheio de piadinhas. Então, foram algumas semanas, assim, que eu fiquei jogando a trilogia, que me deixaram um astral legal, assim, sabe? Me fizeram bem, assim, sabe? Quando você joga single player, a Carol fica junto assistindo ou não? Não, nem tanto, assim. Não chega a ser um hábito, assim. Geralmente é o contrário, assim. Quando ela joga, eu às vezes sinto pra assistir. Tanto que aquele jogo, qual que é aquele da mina que caça os robôs? Horizon. Isso, Horizon. Horizon eu praticamente achei ele inteiro, assim. Tanto que eu decidi jogar ele, porque eu falei, já vi tudo. Não perdeu nada. Então, assim, pra além disso, né? Ainda mais porque depois eu comecei a jogar Zelda, eu falei, deixa quieto. Cara, eu perguntei isso porque esse lance de assistir alguém jogando ou, sei lá, eu tá jogando e ter alguém que não fique entediado de assistir, que gosta de acompanhar, assim, pra mim, isso cria memórias muito legais. Talvez por eu ter crescido o irmão caçula, né, então eu tava acostumado a assistir meu irmão jogando muita coisa. E depois... Quando eu fiquei mais velho, acho que nos meus relacionamentos anteriores, atualmente eu tô solteiro, mas acho que esse momento de jogar, assistindo e coisa assim, acabava virando uma rotina, né? Uhum. Porque, sei lá, às vezes a pessoa nem era muito dessa pira, mas tava aqui em casa, eu tava jogando, muitas vezes jogando a trabalho, né? Então era uma coisa que eu tinha que estar fazendo. E a pessoa engajava de assistir, assim, eu acho que isso cria momentos muito legais. E também a experiência de ficar passando controle, sabe? Ah, pode crer. Tem uma galera no sofá e é um jogo que não é multiplayer, mas você joga até uma parte, tá todo mundo acompanhando e fala, quer tentar aqui? Ou continua dessa fase, esse tipo de coisa. Isso também eu acho muito, muito foda. Acho da hora. A primeira vez que eu joguei Resident Evil 4 foi assim, tava eu, meu irmão e um amigo dele, e pra mim foi uma noite inesquecível. E quando a gente se encontra, quando encontra esse amigo dele, hoje em dia é mais raro, né? Todo mundo lembra dessa noite, que a gente começou 8 da noite, ficou até às 5 da manhã, começou o jogo, e de repente a gente chegou até o castelo na mesma noite, assim, e era passando controle, debatendo, tipo, o que será que vai acontecer? Vai por ali, acho que isso daqui encaixa ali. Nossa, é muito foda. E tem uma coisa também, assim, por que eu geralmente não jogo muito com a Carol assistindo? Porque ela é uma grande filha da puta, né? Então... uma vez eu tava jogando Fall Guys, tá ligado? E aí, tipo, é o jogo do inferno, né, cara? E aí eu caí no lugar lá... Se fudeu. Eu falei, caralho, maluco, vamos acabar essa porra então, pelo amor de Deus, cara. Outra vez eu também tava jogando Uncharted, assim, né? E aí, assim, quando ficava muito difícil, assim, eu quando vejo que eu não ia conseguir, eu procurava um penhasco e jogava um personagem, né? Aí eu só via assim... Se jogou, né? Eu falei, caralho, mano. Eu
casei com o meu pior inimigo, como assim? Tanto que a gente tentou, mano, uma vez jogar aquele Overcooked, tá ligado? Nossa, esse aí é foda. Nossa, esse destrói casamento. Aí eu falei, cara, eu não quero criar memórias do meu divórcio, então eu prefiro abrir mão desse jogo. Porque não dá, cara, aquele jogo é infernal. Cara, esse aí é complicado. Assim, jogos cooperativos também, depende muito da sintonia da pessoa que tá jogando com você, né? Ah, caralho. Por exemplo, o Cardoso ele já citou aqui algumas vezes, né, que a gente jogou o It Takes Two juntos, né? Na época, a gente fez o review do jogo junto, assim, porque tinha que jogar com uma outra pessoa, e é muito raro a gente conseguir aqui, entre a gente no Up, duas pessoas jogarem o mesmo jogo, porque sempre tem outro jogo saindo ao mesmo tempo, e alguém tá jogando uma coisa, né, e tal. E aí, nessa época do It Takes Two, a gente conseguiu jogar os dois, assim. E aí, tipo assim, a gente é bem amigo, né, e tal, e a gente foi conseguindo jogar. Tinha aqueles momentos de, porra, por que tu não fez isso aqui? Normal, né? Mas eu já ouvi de pessoas que, tipo, foram tentar jogar o It Takes Two, às vezes, sei lá, com um namorado ou namorada, ou com algum amigo e tal, e que, mano, só se estressaram e odiaram o jogo, assim. Tipo, e pra mim isso é muito maluco, porque eu joguei com o Cardoso, depois eu joguei com a Thaís, o It Takes Two, assim, e foi legal também a experiência. E eu não consigo imaginar um cenário em que, tipo, duas pessoas que se gostam minimamente, sabe, estão jogando o It Takes Two e odeiam o jogo, sabe? Mas acontece, né? Esse eu quero muito jogar. E aí isso é memória também, né? Não, pra caralho. Esse eu quero muito jogar, assim. Pô, eu recomendo muito, cara. É bem legal, assim, de jogar junto e tal. É bem legal. Os jogos do Joseph Fares, eles são muito sobre... Não só as mecânicas dos jogos incentivam isso, né? Mas geralmente as histórias e mensagens dos jogos também falam muito sobre afeto, né? E, aliás, ótima menção honrosa do Remédios, que o Journey, ele tem o modo como o jogo funciona. Não sei se você, quando você jogou, tava online com outras pessoas, né? Tava. Mas o jogo te faz criar um vínculo de carinho ali, né? De conexão com um boneco que você não sabe de que país, de que raio que é. Eles soltam sonzinhos e é um jogo que incentiva a cooperação de uma maneira muito genuína, né? Isso é muito doido, cara. Porque geralmente jogos cooperativos ainda tem um quê de competitividade. Quem fez mais ponto ali, até no final das fases, né? Os próprios Mario 2D que tem multiplayer, eles dão um jeito de ranquear o desempenho. O 3D World, por exemplo, faz isso. E o Journey, a cooperação não te traz benefício nenhum. Primeiro porque as pessoas que jogam pra ajudar os outros, elas já zeraram, elas estão lá só pra ficar farmando cachecol, mas cosmético assim, né? Eu acho que as pessoas só gostam de interagir dentro do jogo. Isso é muito bonito, né? Cara, uma experiência muito louca que eu tive com o Journey é que, assim, eu amo esse jogo. E eu joguei ele num momento da minha vida bem difícil, assim. Então eu tenho memórias com ele muito fortes, assim. Mas uma coisa interessante que eu me recordo é que quando eu joguei o Journey, eu não sabia que ele tinha um modo online. Então, tipo, eu passei boa parte do tempo questionando se aquele personagem que tava comigo era uma pessoa. Caralho. Eu não sabia se aquilo era uma pessoa ou se não era, porque, tipo, ele não tem nenhuma comunicação, né? Você não tem chat de voz, você não tem chat de texto, não tem emoji que você manda, aqueles emojizinhos, sei lá. Não tem nada disso, assim. A comunicação você inventa, né? É você rodando com um boneco, é você fazendo um negócio. Se você quer que a pessoa vá pela esquerda ou pela direita, você vai até ali e fica fazendo algum movimento pra chamar atenção e tal, mas tipo, sei lá, até aí a Nave faz isso no Ocarina, sabe? Então assim, não sei, eu não tinha certeza se era uma pessoa ou não. E aí quando eu fui chegando meio pro final e tal, e que tem toda aquela parada que acontece, acho que caiu a ficha de que era uma pessoa ali, sabe? Caralho. Jogando comigo e tal, e aí que veio o sentimento de tipo, caralho, é uma pessoa aqui comigo, tá ligado? E aí depois eu confirmei, conversando com pessoas que já tinham jogado, que de fato era uma pessoa jogando ali comigo e tudo mais. Eu não sei se é a mesma pessoa que joga com você durante a run inteira, não tenho essa lembrança, mas de toda forma é muito legal, assim, quando caiu a ficha de que era uma pessoa jogando ali comigo, só engrandeceu mais a parada aí, porque realmente eu não sabia, assim. Totalmente, assim. Infelizmente eu já sabia dessa parte, assim, né? Acho que a maioria das pessoas sabia, eu que sou muito burro e não me liguei, assim. Mas você escolheu o Mega Drive, né? Eu ia falar, não é nem spoiler, o Dunk chegou desavisado, mas eu acho
que na minha primeira jogada eu fiquei com essa dúvida também. Mas eu tenho a desculpa de que tinha literalmente acabado de sair, eu não sabia nada do jogo, assim. Eu também. Eu joguei ele perto do lançamento. Eu acho que ele saiu na PS Plus, próximo ao lançamento, assim. De alguma maneira ele foi dado na PS Plus pra quem era assinante. Tem aquele lance dos jogos do mês, né? Ou eu comprei, eu não lembro. Eu lembro que eu joguei ele numa época que ele era novo, sabe? Ele tinha saído há pouco tempo, assim. Mas, enfim. Cara, eu queria puxar aqui de vocês alguns jogos que vocês acham que são jogos ideais ali pra compartilhar com pessoas queridas, assim, tipo, um jogo que vocês tenham na memória, ou que vocês jogam hoje. O Remédios, eu sei que citou o Boomerang Fu, por exemplo. Você tem algum, Marcelo, que você queira puxar? Eu ia falar os óbvios, né? Mas eu acho que eles falam por si. Só vale uma menção aqui de que é difícil hoje em dia, né? Nesse momento da minha vida, pensar em videogame afeta e não pensar em jogos de Switch, porque comentei há alguns episódios, foi no episódio dos 40 anos do Mario. A Nintendo virou uma ponte de conexão muito forte com a minha sobrinha, né? Provavelmente com o meu sobrinho também, é que ela ainda não tá tanto na idade de jogar as coisas sozinho, mas minha sobrinha tá com 11. Ela ficou muito fascinada pelo universo de personagens da Nintendo por ter crescido vendo meu irmão e eu jogando essa porra o tempo todo. Então, todos esses First Party, meu irmão já tá com o Switch 2 e ele costuma comprar os jogos esses, que ele sabe também que ela vai gostar, ele costuma pegar relativamente cedo. Então, por exemplo, ela ficou viciada em Donkey Kong Bonanza e Mario Kart World. Ela gosta muito de Mario Party também. Uma coisa muito fofa é que uma vez ela viu eu jogando o Bonanza no Switch 2 do Cardoso, e eu tinha deixado o meu Donkey com um macacão vermelho e a pelagem preta. É o Mengão, né? Caralho. Simplesmente. São as cores de São Paulo também, né, velho? Algumas. As cores de São Paulo, porra, né? Quem é que fala assim, o São Paulo é o preto e vermelho? Pô, pelo amor de Deus, né? Realmente, tinha que ter uma gravata branca, sei lá. Mas enfim, ela tava bem atrás no jogo, primeiro porque eu tava jogando pra gravar, então eu tava correndo igual um maluco. Segundo que ela ainda não é tão genial nos controles quanto eu. Caralho. Cara, esculachou, né? Ela é horrível jogando, eu tenho que aguentar. Nossa, morreu de novo. Incompetente. Tinha que ser essa incompetente. Não, eu acho ela um fenômeno para 11 anos. É que eu sou um dos melhores do hemisfério, né? Então também é meio foda. Entendi. Mas... Aquela criança inútil não joga nada, você tem que ver. Uma coisa que eu achei muito fofa é que agora, de maneira bem controlada, ela tem acesso a um WhatsApp pra falar com os pais, pra falar com a família, assim. No WhatsApp ela é boa ou você também dá um baile no uso do aplicativo? Nossa, essa criança só manda áudio. Não, ela é melhor que eu. No WhatsApp ela é melhor que eu porque eu uso só o Telegram. Ela escolhe as piores figurinhas. E aí, quando ela chegou, eu não tava lá, obviamente, quando ela conseguiu achar essa mesma combinação de macacão vermelho e pelo preto, ela me mandou uma foto, sem falar nada, só mandando, e era tipo, tio, olha, agora eu tô igual a você. E porra, isso é afeto, cara. Agora eu sou Mengão também, caralho, esquece. Desculpa, cara, você tá tentando contar a história, eu não permito o Marcelo terminar a história. Não, agora... A história agora é uma bonitinha, né? Mas... Tudo isso pra falar que Nintendo, eu acho que, independente de ser o melhor lugar pra ter essas trocas ou não, porque eu acho que você pode ter trocas afetuosas com qualquer porra de jogo do universo, mas eu acho que a Nintendo, enquanto filosofia de design, em como ela pensa os jogos assim, eu acho que ela é a que melhor entende. Videogame igual afeta, e eu acho que as pessoas que são aficionadas por Nintendo, os tais nintendistas, eu acho que desde o Wii, eles tacaram meio foda-se pra esse papo de desempenho, gráfico, ray tracing e tudo mais, porque a parada deles, com aqueles personagens, é uma parada de memória afetiva. E isso é difícil de você bater, assim. Essas pessoas são apaixonadas, elas vão comprar, elas vão pagar 500 conto nessa merda por um bagulho sem tradução em português, e elas estão cagando o Play 5 Pro, e o que o PC faz, porque pra elas é uma relação afetiva, né? E eu consigo entender isso, né? Porque eu tenho isso principalmente com Mario e Zelda, e eu acho que isso chegou agora no Cardoso, né? O Cardoso agora é um grande nintendista, mas eu acho que essa galerinha tóxica da guerra de consoles e o PC Gamer médio, que olha pra Nintendo como brinquedo, como, um tablet com desempenho ruim, ele não percebe que na real é afeto, né? Na real as pessoas têm uma conexão emocional com aqueles personagens. Cara, é que essa galera tá na medição de pau ainda, né? É complicado. Não, pior que é isso mesmo. Tem uma parada que pra mim é bem isso, assim, tipo, eu acho que a Nintendo faz isso muito bem, assim, né? Que é o foco na diversão, sabe? Eu ganhei o Nintendo Wii recentemente, né? E aí eu tava jogando o Mario Galaxy.
porra, é um jogo, sei lá, 2000 e quanto, não sei. 2007, olha, porra, nossa, até mais do que eu imaginava. E o jogo continua lindo, cara. Assim, porque você não fica prestando atenção no serrilhado, você não fica prestando atenção, sabe, tipo... Nossa, mas olha como tá esse detalhe do personagem, porque você tá se divertindo, sabe? Você tá mais focado em tirar o melhor daquela experiência ali, né? Tanto que, pô, até hoje, assim, eu fui jogar aquele Donkey Kong, o Returns, né? Acho que é um dos jogos mais bonitos que eu já joguei, assim, sabe? E é um jogo também, pô, mais de 15 anos, sabe? E eu acho que o público também não espera, né? Que, tipo, seja algo ultra bem definidinho ali, porque você não tá, né, prestando atenção nessa parte, né? Não, a galera vai gastar 450 conto no jogo do Dito manipulando os pokémons com a forma humana, o jogo que traumatizou o Cardoso. Cara, eu não ter o Switch 2 até agora está sendo sentimentos mistos, né, pra mim. Mas esse jogo me pegou muito, cara. Esse jogo me deixou muito triste de eu não ter um Switch 2 nesse momento. Você gosta do fato do Dito poder se transformar numa pessoa? Porra, é lógico, é incrível. Fascinante. Eu só queria fazer um comentário sobre uma coisa que o Remédio tava falando agora, que é sobre a parada de, tipo, as pessoas quando estão jogando, a galera que curte, não pensa muito, o fã talvez não espere. Cara, sabe o que eu acho? Eu acho que o jogo, o cara que pega, e como o Marcelo gosta muito de falar, né, ele vai de peito aberto jogar um jogo da Nintendo, assim, como Mario, como, sei lá, Pokémon e tal. O jogo não permite você pensar nessas coisas, sabe? Exato. A menos que você esteja jogando querendo procurar, né, o problema. Cara, a menos que você seja um chato do caralho, né, mano? Exatamente, sabe? Tipo, o cara que bota ali o, sei lá, o Mario Odyssey pra jogar, sabe? Ele não vai ficar olhando e falando, mas porra, The Last of Us é muito mais pica, sabe? Tipo, mano, não vai, cara, sabe? Você vai jogar aquilo ali, você vai ter provavelmente uma das melhores experiências da sua vida com videogame, assim. Se você gosta de jogo de plataforma, talvez seja melhor, sabe? Então, tipo assim, mano, não há brecha no produto mesmo, sabe? Pra você olhar por esse lado, assim. É claro que, porra, quando vem um bagulho muito esculachado, como aconteceu com o Pokémon, lógico, o Scarlet Violet lá no lançamento, é óbvio que, porra, vai ser comentado, inclusive pelos fãs e tudo mais. Mas, no geral, não existe isso, sabe? Tipo, cara, quando eu penso no Nintendo Wii, eu não penso que o videogame não era em Full HD, não era 4K, que você tinha que conectar os cabinhos coloridos porque não tinha HDMI. Eu não penso nessa parte. Eu penso no eSports. Putz, sabe? Eu penso no controle de movimento, que era muito legal, sabe? Ainda é muito legal você pegar um jogo como o eSports, como, sei lá, o Wario, sim, sabe? Do Wii. Cara, é muito legal, assim, ainda é muito legal, sabe? Tipo, eu sei que tem gente que não gosta do controle de movimento, né? O Cardoso sempre que pode reclama, tal, porque é um maluco, né, que claramente tá morto por dentro, assim. Exatamente, então as pessoas estão erradas. Exatamente, não consegue enxergar o fascínio por trás disso tudo. Mas eu só consigo pensar que é divertido, cara. Sabe? Só isso eu consigo pensar. É divertido. Exato. Tipo assim, juntar pessoas numa sala, todo mundo em pé, com aquele controle com fio que liga no nunchuck, sabe? Dependendo do jogo. E jogar aquilo ali com movimento. Porra, sabe? É legal pra caramba, sabe? Só isso que eu consigo pensar. Cara, e até misturando as duas coisas, assim, tipo, uma franquia que eu tenho memórias afetivas, assim, muito fortes também é Need for Speed, né? E até porque... isso é legal, assim, tipo... Na época de Lan House também, né? Não sei se vocês chegaram a fazer o Corujão. Não, mas eu imagino que era muito incrível. Eu cheguei a fazer isso. Cara, era muito legal, assim, né? E aí, tipo, um dos jogos que eu mais jogava na época, assim, era justamente o Need for Speed, né? Só que como era numa Lan House, eu nunca conseguia terminar, assim, né? E aí, recentemente, eu comecei a resgatar alguns desses títulos também, assim. E, cara, eu joguei no Wii o Need for Speed Carbon, tá ligado? Meu Deus, e aí, é legal? Eu nunca joguei. Cara, assim, é inacreditável, porque, tipo, a aceleração é no controle de movimento também, né? Então você usa lá o controle como se fosse o acelerador. Então você tem que colocar ele pra baixo pra acelerar, tá ligado? E pra frear você tem que botar ele mais pra trás, assim, e tal. Cara, é uma experiência, sabe? Então, tipo... É, sem dúvida uma experiência. Não, assim, você não tá pensando, sabe? Tipo, depois que você pega o jeito ali, lógico, incomoda um pouco, mas eu queria tanto jogar esse jogo que você não fica pensando, putz, mas eu tenho que botar aqui o controle pra baixo, por que não é o controle normal? Foda-se, sabe? Tipo, você acaba abstraindo isso, né? E vive o rolê ali, né? Sim. Cara, jogos esquisitos, eu acho que jogos com mecânicas ou com alguma coisa no funcionamento, ou alguma coisa que foge do padrão, e que eu penso, nossa, que ideia peculiar que rolou nisso daqui. Eu acho que eu me apego a jogos assim, justamente porque no momento que você se pergunta quem teve essa ideia, você já tá humanizando o jogo. Porque
você tá pensando na pessoa que, sei lá, na equipe que fez o jogo ser da maneira como ele é. Então acho que ele fica parecendo um pouco mais humano. Sim. Quem foi idiota que botou o acelerador em movimento? Aí você pensa, porra, esse idiota é um ser humano, eu também, e eu sou potencialmente um idiota, então eu tô mais conectado com esse jogo agora. Cara, esse lance de você falar assim, quem pensou nisso, eu até falei desse jogo, acho que na última vez que eu vim aqui no Up, que foi o Mario Wonder. Porque toda fase eu fazia essa mesma pergunta, assim, sabe? Cara, quem foi o filho da puta que pensou nisso, sabe? E é muito bom, sabe? Então, tipo... E esse é um jogo que eu tenho memórias afetivas muito fortes também. Cara, esse jogo é bom demais, né? Acho que eu já reclamei disso aqui algumas vezes. Eu queria muito que o Mario Wonder tivesse como você abrir vários saves, sabe? Algumas, todo episódio. Toda vez que a gente falar desse jogo eu vou reclamar disso. Cara, eu queria que pudesse apagar esse jogo da minha memória, sabe? Pra eu poder jogar ele todo ano, assim, como se fosse a primeira vez, sabe? Porque é uma experiência muito gostosa, assim, meu. E até o lance da questão de comunidade, assim, né? De você poder ajudar e ser ajudado por outras pessoas, né? É muito legal, assim. Eu quero saber que jogo que o Dan tem pra trazer. Eu só queria fazer menção honrosa, né? Que eu falei que eu ia fazer comentários não óbvios. Mas eu acho que jogos narrativos são muito bons de se acompanhar de galera. Como se estivesse vendo uma série, vendo um filme junto, assim. E eu me apeguei muito aos jogos do Sam Barlow. Telling Lies, Immortality. Eu acho que o lance de você montar o quebra-cabeça da história com mais gente na sala debatendo, assim, né? Ou ajudando a anotar, esse tipo de coisa. Não é um jogo multiplayer, mas ele se torna... Eu acho que ele convida muito isso, assim. Eu acho muito legal. Sim, isso é bem legal mesmo. Cara, eu não ia trazer um jogo específico, assim. Acho que vocês falaram de alguns muito legais aqui. A gente falou vários, na verdade, ao longo do programa. Mas uma coisa que eu acho que é uma dica interessante, assim, que é você rejogar jogos com seus amigos. Às vezes você tem uma experiência com algum jogo, seja ele multiplayer ou single player, e que possibilite você jogar, como o Marcelo te falou, passando o controle, assim, sabe? E às vezes você tem um jogo que você gosta muito, sei lá, um Zelda, sei, um Mario, ou The Last of Us, sei lá. E você jogou, você guardou ele na sua memória com uma coisa que você gostou, mas, sei lá, você não tem tempo pra rejogar. Você tem outros jogos que você, sei lá, comprou, que você tá querendo comprar. E aí você acaba não voltando, não revisitando aquela experiência, assim. E aí eu vivi isso com a Thaís, né, que não tem muito tempo, quando ela jogou Breath of the Wild, né. A Thaís, ela é uma pessoa que, pra quem tá ouvindo não sabe quem é a Thaís é a senhora jogadana, que eu já citei aqui algumas vezes. Fez uma participação incrível falando justamente do dito transformado em humano, se poderia reproduzir ou não com outros seres humanos. Exatamente, ela ficou horrorizada, assim como todas as pessoas devem ficar quando esse assunto é levantado, mas aparentemente o Remédios achei isso delicioso, como ele disse, com essas palavras. Fantástico. Caralho, eu imaginei ele coçando o bigode. O Remédios é um dito, na verdade. Ele assumiu essa forma. Caralho, cara, pelo amor de pra Deus. poder se casar com a Carol, ele assumiu essa forma. Puta que pariu. Em breve ela botará um ovo. Aí vai sair o seu Carlos, Baixinho de bigode. já com os cartuchos na mão, tá ligado? O aluguel é R$2. Cara, vai sair um marsupial de fralda jeans. Ah, foda-se, eu não quero mais falar não. Vamos acabar com esse programa, cara. Pelo amor de Deus. Caralho, não, chega. Ah, só aproveitar, eu queria falar de uma última coisa aqui, que a gente tá nesse clima aí, né, de gerar memórias afetivas, né? No momento é gerado memórias traumatizantes, mas tudo bem, vai, fala aí. Mas essa vai ser muito afetiva, né? Após passar aí a CCXP, que a gente vai, né? Teremos uns dias de descanso e eu vou fazer aqui em casa, Marcelo está convidado desde já, um cachorro quente. O Dan não. Não, o Dan é a estrela principal da noite. Porque eu tô falando da Copa Daniel Schettini de Crash Team Racing. Que filho da puta. Será feita aqui em casa, nós jogaremos um campeonatinho em homenagem ao nosso grande amigo Daniel, fã desse jogo, né? Inclusive estou preparando as medalhas já, com a carinha do Dan. Ah, não. Já tem o cartaz, né? Caralho. Eu vou até repostar no dia que esse episódio estiver sendo publicado. Vai lá no meu perfil do Blue Sky, vocês poderão ver essa arte maravilhosa dessa copinha que vai ser feita aqui em casa, né? Cara, Então vamos gerar
gerar memórias afetivas com jogos afetivos, né? Com jogos divertidos, com personagens que são carismáticos, né? Então é isso aí, minha gente. Vamos gerar memórias afetivas. Que coisa maravilhosa. Qual é a data? Tem data? A data ainda está a definir, né? Vai depender de como a gente vai sair da CSP de cansaço, mas provavelmente no próximo final de semana. Mas mandarei o convite para esse evento afetivo, gostoso, né? Que faremos aqui em casa. Tá feliz, Dan? Cara, eu tô muito puto. Pelo amor de Deus, cara. Cara, não é possível. Tudo bem, não, vamos lá, Remédio, sério, agora aqui, papo reto aqui, de amigo aqui. Beleza, você gosta do Crash, tal, Team Racing e tal, mas você gosta do personagem Crash? Do personagem? É. Cara, assim, eu não sou... Eu gosto do jogo do kart, tá ligado? Assim, da franquia dele, o Crash Bandicoot, assim, eu zerei o primeiro, né? Não é meu preferido, assim, não tenho muito afeto com esse jogo. Mas joguinho de kart, de corrida, eu gosto bastante. E, cara, o do Crash eu acho muito bom, mano. É que você tem uma birra, eu já falei isso, né? Você tem uma birra de que ele é melhor do que a maioria dos Mario Kart. E tá tudo bem, mano. Entendeu? Mas você não acha ele meio fanfarrão, assim? Ele não passa uma energia meio hétero Red Bull com energético? Caralho. Não, completamente não. Cara, o Crash, ele é um cara maluco, entendeu? Não, ele não é um cara, ele é um bicho. É um bicho. Muito esquisito. Cara, ele é um bicho muito esquisito, tá ligado? Mas assim, qual dos dois personagens já dançou com a carreta furacão? O Crash ou o Mario? O Mario nunca poderia. Teria uma equipe de advogados que impediria o Mario de dançar com a carreta furacão, tá ligado? Cara, pra mim, o Crash é aquele cara na balada com um Red Bull e energético num copo de plástico que fala... Ô louco, princesa, metida assim, não vai nem... Não, que isso. Isso aí é o Aluigi, pô. O Aluigi nem hétero, é, velho. Caralho, eu odeio o Aluigi, cara. Toda vez que o Cardoso bota o Aluigi pra jogar. O Crash é carioca e o Mario é paulistano. Fica com essa aí, né? Porra. Não, cara. Não aceito. Você isso, sabe não. que o Mario é paulistano. O Mario jamais seria um carioca. Vamos acabar com esse programa. Chega desse programa. Criou uma memória desafetiva agora. Não vem empurrar essa pro Crash, não, caralho. Crash é aquele meme lá do polícia maluca, polícia cheiradora, tá ligado? Tá, isso eu concedo. Pode ser. É isso, pô. Porra de personagem escroto do caralho, cara. Pelo amor de Deus, cara. Dan, recentemente... A gente ficou sabendo que vai ter conteúdo adicional de Animal Crossing no Switch 2 e isso fortaleceu os rumores de relançar uma Switch 2 Edition do Smash Bros. Com mais personagens. Você gostaria do Crash no Smash? Não tem? Claro que não tem, cara. O Remex ficou em choque que não tem. Tipo, o que esses caras estão pensando? Cara, o Smash Bros, ele reúne os personagens importantes da indústria ali. São personagens que são simbólicos. Qual é? Pô, você vê, tem o Sonic, tem o Snake, tem o Ryu. São personagens importantes. Cara, o Sonic, eu vou falar, o Sonic é um personagem estiloso, legal, mas aqueles jogos dele são uma merda, cara. Eu fui jogar aquele primeiro, o Sonic lá, é uma merda, é um jogo de plataforma ruim, tá ligado? E vou falar mais, vocês aí ficam babando Ocarina pra caralho também, é outro jogo que é muito melhor na memória, entendeu? Minha nossa. Que é a memória afetiva, legal, mas assim, hoje em dia, pelo amor de Deus. Queria que o Cardoso estivesse aqui agora. Porque... Sabe quando, sei lá, você tá vendo Dragon Ball, qualquer desses mangás aí, sei lá, chega o Vegeta, você pensa, nossa, esse é o pior vilão possível. Aí quando aparece o Freeza, você fala, nossa, quem é o Vegeta? O Vegeta tá junto com a galera, lutando contra o Freeza. O Remédios agora virou o Freeza dos comentários sobre Nintendo 64. Cara, quem chamou o Remédio pra gravar esse programa, cara? Quem foi que teve essa ideia? Cara, Nintendo 64, assim, ó, o Ocarina é um jogo muito legal. Foi um jogo muito importante. Mas foi um jogo que ficou, mano. Por quê? Porque a Nintendo soube fazer jogos de Zelda muito melhores que o Ocarina, né? Ele foi, lógico, a base pra tudo isso. Mas assim, dizer que o Ocarina é o melhor Zelda, não é, mano. Pelo amor de Deus, sabe? Tem o Breath of the Wild, tem o Tears of the Kingdom, tem o... aquele do barquinho lá. Cuidado com o próximo que tu vai citar. Não, o do barquinho, pô. Qual que é o do barquinho? Wind Waker. Wind Waker, que eu joguei recentemente. Pô, mas o Wind Waker não é melhor que o Ocarina, mas nem fudendo, pelo cara. amor de Deus, pelo amor de Deus, cara. Nem fudendo. Cara, assim, não todos os Zeldas têm um nível muito alto. Tipo, isso eu concordo. O Ocarina, pô, tá lá em cima, tá ligado? Mas entre jogar Ocarina e jogar o Wind Waker, 1000 vezes o Wind Waker, mano. Ocarina. Pelo amor de Pô, Deus. tu tá muito maluco. Cara, saudosismo. E eu respeito, entendeu?
Eu também, tipo, as minhas memórias afetivas, né? É porque é isso, eu fui um game tardio, então eu conheci o Ocarina adulto, tá ligado? O primeiro jogo que eu joguei do Zelda foi o Breath of the Wild, né? Um dos melhores Zeldas, tá ligado? Então, tipo, pô, não tem jeito, mano. Eu acho que me dói muito na alma, né? Mas, por exemplo, eu joguei o A Link to the Past depois do Ocarina. Eu amo A Link to the Past, mas foi estranho dentro do que eu tava esperando. Então, talvez seja muito parecido, assim, né? Porque a fórmula Zelda foi reinventada do zero no Breath of the Wild. Quando você já tem uma imagem mental do que é um Zelda, e principalmente um Zelda tão revolucionário, e você vai jogar um mais antigo, deve dar um twin mesmo. Você tá errado, você tá claramente equivocado. Não, eu gosto muito, queria deixar isso aqui. Eu gosto muito de Zelda, uma série, assim, tipo, fantástica, tá ligado? Mas, assim, a Nintendo soube, acho que, fazer jogos muito melhores na sequência, sabe? Tanto que o meu preferido, assim, tipo, junto ali com o Tears of the Kingdom, é o Between Worlds do 3DS, né? Não, esse é absurdo mesmo, não tem que como. Pra mim, assim, tipo, é um jogo inacreditável, sabe? Os 2D, assim, ele... Não, esse é fantástico é mesmo. o melhor. E briga nas cabeças ali, com Breath of the Wild, com Tears of the Kingdom. Acho ele fantástico também. Mas não tem como, não senta na mesa junto com o Ocarina of Porque Time, você não. jogou criança, porra! Não é, cara, tá maluco, tá muito sim, louco pô. das ideias, cara. Pô, não tem cara. Ó, hoje, se falasse assim, ó, qual Zelda você fez um vídeo ensaio? Porra. Ah, entendi. Tá, foi o Breath of the Wild. Eu entrego meu caso, Mas meritíssimo. é porque, o Remédios, é o seguinte, o Ocarina of Time, todo mundo já disse tudo sobre esse jogo. Eu não tenho mais o que acrescentar, sabe? Tipo... Calma que eu tenho, hein? O Remex me desafiou. Eu vou fazer um vídeo ensaio mostrando por que todas as perguntas em relação à finitude humana, angústia, dilemas existenciais, afeto, pós-capitalismo, destruição da Amazônia, tá tudo em Ocarina of Time. Eu vou fazer esse vídeo. Por favor, estou esperando, né? E o Dan não vai fazer porque não é o favorito dele, a gente sabe. Né? Então... Não, calma aí. Não é por aí. Mas, olha só, eu recomendo... Ô, Marcelos, eu quero muito seu vídeo, mas enquanto ele não sai, eu recomendo muito o vídeo do Good Blood, falando sobre Ocarina of Time. Inclusive, recomendo para certas pessoas que estão nesse podcast falando merda há mais ou menos uns 12 minutos. Eles estão um número quebrado ainda, que é pra doer mais ainda no remédio. Maldito! Desgraçado! Mas, enfim, assistam esse vídeo, Ocarina of Time, aula de subtexto, que é, assim, incrível. E ele mostra que vai tudo muito além da superfície, o Ocarina, sabe? O Ocarina nunca é superficial. O Ocarina não é apenas uma base. O Ocarina, ele... Você dá a volta, você joga tudo que veio depois, você sempre volta no Ocarina of Time. Sempre você vai voltar no Ocarina of Time. Todos os caminhos levam a Ocarina of Time. Todos os caminhos. Eu acho engraçado a gente ter dado, inclusive, essa volta e voltado pro Ocarina, que era justamente o jogo da minha história com a World Games e com o Roberto, né? No fim, é isso, né? Muito bom, né? Bom, acho que a gente tem que ficar por aqui, né? Batemos o nosso tempo, está acabando esse programa. Acabamos de forma afetuosa. Muito afetuosa. Eu tenho um comentário positivo e afetuoso de verdade agora. Pode falar. Eu achei... Já achava, né? Mas na gravação isso se intensificou. O Remédios... Até eu comentar essa pauta com o Dan, eu não sabia que ele tinha começado a jogar tão recentemente, ou retomado, né? Ou não lembrava, porque ele deve ter falado em uma gravação anterior e eu apaguei da minha mente, porque é isso que eu faço. Mas eu acho que ele é uma pessoa que mesmo com uma experiência tão recente, né? Jogando mais assiduamente, ou talvez justamente por isso, ele tem muito vivo esse conceito de videogame e afeto, né? De reunir gente em casa, de Mario Party, de levar a câmera do Game Boy pra registrar momentos com a câmera e compartilhar essas fotos com as pessoas e tudo mais, de fazer campeonatos de um jogo que é muito significativo pro Dan e colocar o nome do Dan como tema do campeonato de um jogo de corrida. Ah, caralho. Então... Não ironicamente, tipo, eu acho que você incluiu o videogame na sua vida, mas ela não tá só na sua vida, você compartilha isso no seu Instagram, nos rolês que você vai, o videogame como uma ponte pra memórias afetuosas, eu acho isso muito massa. Ah, completamente, mano, completamente, assim, pô, eu fico mó feliz, porque o meu hobby, a coisa que eu gostava, né, mais de fazer quando era criança era desenhar, né? E quando se transforma isso numa profissão, você meio que fica com esse lugar vazio, assim. O videogame, ele veio e preencheu, assim, de uma maneira muito legal e me trazendo memórias incríveis, né? Agora, na data que a gente tá gravando, né? Amanhã a gente tá indo participar de uma feira
Paraty. E é a primeira vez que eu vou pra Paraty, a galera fala muito bem de lá, diz que é uma cidade linda. E é o que você falou, assim, a Game Boy Camera é a primeira coisa que eu já separei, sabe? Porque eu quero muito fotografar as casinhas de Paraty com ela, assim, sabe? E guardar essas memórias e poder imprimir essas fotos depois e tê-las aqui comigo, sabe? É muito foda, cara. Eu sou apaixonado por isso. Muito bonito. Inclusive, da última vez que a gente se encontrou, você tentou tirar uma foto minha que não deu muito certo, tá muito escuro. E gostaria de uma nova oportunidade. Não no campeonato de Crash, mas numa outra oportunidade. É que era a aura, né? A aura de trevas em volta de você tava dificultando, né? É claro, né? Eu tava do lado de uma pessoa falando que o Ocarina of Time é uma merda. Aí fica complicado, né? Mas, Remédio, muito obrigado, cara, por ter topado participar desse programa, por ter colado aqui com a gente numa quarta-feira, quase 10 da noite, pra falar sobre videogames. Eu fico muito feliz quando você vem aqui. É sempre muito legal, volte sempre. E, cara, fala aí pra galera que não te conhece, o que é um absurdo se tem alguém ouvindo esse programa e não conhece. Mas deixa aí suas redes, cara. Onde está o seu trampo? O que você tem feito? Quiser seguir e tudo mais, cara. E tamo junto demais, mano. Cara, obrigado demais a vocês dois pelo convite, assim. O Up é um podcast que eu amo muito. Eu amo muito vocês também. Eu acabei criando, né, memórias afetivas justamente vindo ao Up algumas vezes, assim, podendo relembrar de todos esses momentos, né. Então eu agradeço bastante todo mundo que tá ouvindo, né. E o pessoal sempre foi muito carinhoso comigo. Sempre vai comentar alguma coisa comigo depois na internet. Eu estou por aí pela internet, né? Eu faço quadrinhos com a minha esposa, chama Batatinha Fantasma, em todas as redes sociais, estamos lá registrando o nosso cotidiano de maneira bem humorada. Eu também tenho feito alguns videozinhos, né, de games na Caixa do Remédios, então também qualquer uma das redes sociais você me encontra, Caixa do Remédios, né? E vamos lá, vamos prolongar esse papo aí, né? Vamos falar mal de Ocarina. Mentira, calma. Vai trazer muito público falando isso, hein? Vamos trocar uma ideia aí, né? Vamos jogar um Crash Racing. Então, fica aí. Quem quiser o modelo do cartaz para fazer também uma copinha na sua casa, com seus amigos, gerar memórias afetivas, né? E fazer a Copa Daniel Schettini de Crash Racing, só me mandar uma mensagem que eu encaminho o arquivo em alto, entendeu? E tamo junto. Vamos que vamos. Muito bonito. É um desgraçado mesmo, né? Impressionante. Você falou que o videogame ganhou esse espaço porque a sua paixão que é desenhar é a sua profissão. Primeiro, videogame que é a nossa paixão também é a nossa profissão. Segundo, se o seu perfil Caixa de Remédios falando em videogame bombar, ele vai arruinar tudo. Droga. Mas vamos torcer pra dar tudo certo e você conseguir monetizar e transformar em trabalho mais uma paixão. Vamos torcer. Que alegria! Terminando lá em cima. Videogames e afeto. Eu trabalho com essa merda, pô. Não há afeto nisso. Mas é isso, gente. Sabe onde há afeto? Lá no Orelo. Você clica nesse primeiro link aqui na descrição que você vai lá apoiar esse projeto aqui, né? Esse podcast independente, para que ele continue existindo, para que a gente continue tendo dinheiro para pagar o brutal cachê de remédios que ele cobrou para vir aqui nesse programa hoje. Então é graças a vocês que a gente consegue realizar esses programas aqui com esses convidados que são caríssimos, entendeu? Pra vir pra cá. Então, por favor, apoie o Up pro Remédio poder voltar, tá bom? Tamo junto. Valeu, Marcelos. Remédio, mais uma vez, cara, muito obrigado por ter vindo. Tamo junto. Volte sempre. E semana que vem a gente tá de volta. Toda quarta-feira, 10 horas da manhã tem episódio. E tá chegando o final do ano, vai ter Game Awards, um monte de coisa aí. Então, fica ligado aí. E aproveita o 13º, né, pô? Aproveita o 13º. Contribui com o Up aí, porra. Pô. Cara, eu acho, Remédios, que as pessoas que estão escutando esse programa deveriam doar o seu 13º integral ao Up. Eu só acho isso, assim. Eu fiz isso. Então tá aí. Fica essa ideia aí. Exatamente. Valeu, gente. Tchau. Forte abraço, gente. Eu amo videogame, na verdade. Nem o trabalho conseguiu arruinar o quanto eu amo videogame. Até semana que vem.